Olá, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre educação física, trabalho e lazer. Nós já iniciamos na aula anterior, então hoje a gente vai retomar o assunto da aula anterior e colocar o assunto dessa aula também. Para iniciar, eu queria falar sobre a fábula da cigarra e a formiga. A gente conheceu quando era criança, vocês já devem ter conhecido sobre essa fábula da cigarra e a formiga, que é o seguinte: a formiga trabalhava no verão para juntar os alimentos para o inverno, né, para ela poder passar o inverno. Enquanto isso, a cigarra cantava e dançava, se divertia. Em todo momento, as formigas trabalhavam e a cigarra apenas cantava. Quando chegou o inverno, né, as formigas tinham o seu estoque ali de alimento, enquanto que a cigarra estava com frio e com fome. A gente vai olhar para a moral dessa história, né, que sempre uma fábula tem uma moral. Você vê que a moral dessa história é que você tem que produzir, né? Trabalhe bastante, produza, né? A diversão não leva a nada, a diversão é improdutiva, né? Então, em todos os momentos, em vários momentos da nossa vida, a gente se depara com essa situação, né? De que a diversão ou o descanso ou o lazer são improdutivos e não tem ganho nenhum, né? Qual é a posição que o trabalho ocupa na nossa vida? Qual é a posição que o lazer ocupa na nossa vida? Qual que é o peso de cada um na nossa vida, no nosso dia a dia? O importante, né, é que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida, tanto no trabalho quanto no lazer, o tempo que a gente ocupa com as nossas atividades de lazer, o tempo que a gente ocupa com as nossas atividades familiares e sociais e o tempo que a gente ocupa com o trabalho. Quando a gente vai falar em lazer, o lazer ele é uma construção muito recente na história da humanidade, né? Uma construção muito moderna, decorrente das novas formas de organização do trabalho que a gente teve a partir da Revolução Industrial. Então, o lazer, ele, da forma como ele é hoje, ele nem sempre existiu. Mas o trabalho sempre existiu, mas de forma diferente do que a gente conhece hoje. Então, a gente vai ver rapidinho. Nas comunidades primitivas, lá no homem primitivo, a organização do trabalho era para toda a comunidade, né? Era um trabalho coletivo. Cada um fazia sua parte, cada um fazia uma atividade e era para o bem comum, era para o bem de todos. Existia algum tipo de diversão nessa época? Sim, né? Jogos, brincadeiras, danças já faziam parte da vida do homem primitivo. E aí a gente tem uma questão bastante importante que é na Grécia Antiga e nas comunidades, né, nas civilizações mais antigas, que é essa divisão do trabalho, né, por conta do sistema escravocrata que eles tinham na época, né? Então todo o trabalho braçal, todo o trabalho pesado, carregar toras, carregar pedras, aquele trabalho braçal, aquele trabalho pesado, eram feitos por escravos. A organização social da época dividia em cidadãos livres, né, e os que eram escravos. Os cidadãos livres, eles se ocupavam com uma coisa que se chamava ócio. O ócio, para os gregos, não significava não fazer nada, né? Como hoje é o significado para nós, a palavra ócio, não fazer nada, não ocupar o tempo com uma coisa produtiva. Para os gregos, o ócio, sim, ele era produtivo. Era o momento que eles tinham para desenvolver conhecimento, pensar, filosofar, refletir sobre a vida, fazer suas atividades que eles valorizavam, como esporte, artes, artesanato, enfim. Por exemplo, eles forjar uma espada, eles não consideravam como um trabalho, era uma atividade artística, né? Uma luta, um esporte, não era considerado um trabalho, né? Era uma atividade para o crescimento pessoal deles, né? Então, o ócio, a gente diz que o ócio é o avô do lazer, né? Aquele tempo onde existia uma construção humana, o momento que os gregos tinham para ter ideias e alimentar o espírito.
graças, né, ao sistema que eles tinham, né, graças é meio estranho, mas enfim, o sistema de escravos que eles tinham na época, né, então os escravos faziam todo o trabalho pesado e eles ficavam liberados para fazer as atividades que eles mais valorizavam, que era para o crescimento espiritual e pessoal e do conhecimento deles. Na Roma Antiga, o ócio já tinha um outro significado, né? O ócio tinha um significado de diversão e de descanso, não era tanto essa questão da contemplação da vida como para os gregos. As atividades favoritas dos romanos ali eram os festivais de gladiadores, as corridas, né, de bigas, de quadrigas, onde a população ia toda em peso para assistir esses festivais. Já na Idade Média, você tem uma outra organização tanto social, política e econômica, que era o feudalismo. No feudalismo, né, você tinha a figura do rei, que era o dono da terra, que tinha ali o seu castelo, com toda a organização que existia ali no castelo, com o clero, né, que eram os bispos, os padres, o alto clero, os cavaleiros, soldados, enfim, que viviam ali sobre a guarda do rei, vamos dizer assim. E aí você tem a figura dos camponeses. O camponês morava na terra, ele tinha o direito de morar na terra do senhor feudal, produzia, plantava, criava animais, produzia, e uma parte do que ele produzia ficava para ele, e o restante ele dava para o rei, para o sustento do rei, para sustentar todo o feudo e a produção do rei. Então você tem uma organização de trabalho quase que artesanal, né? Tem os artesãos, tem os camponeses, e eles têm que entregar uma parte da sua produção como uma forma de pagar imposto, né, para o rei. As formas de diversão na Idade Média, né, na Idade Média tinha a dominação da Igreja Católica, das ideias da Igreja Católica, e naquele momento se considerava, né, que a diversão era pecaminosa, condenava a alma ao inferno, enfim. Não tinha muitas manifestações artísticas, de jogos, enfim, na Idade Média. A diversão era mais voltada para música, para dança, né? Também os cavaleiros participavam das justas, que eram duelos, né, de cavaleiros, que um tentava derrubar o outro de cima do cavalo. A organização do trabalho até aí, né, depois da Idade Média, inicia, né, aparece uma outra organização do trabalho na Revolução Industrial, que você tem um novo modelo de produção, né? Quanto a produção era artesanal, né? Cada um produzia para sua sobrevivência, para aquilo que ele precisava, nada que fosse sobrando, né? Nada que tivesse uma sobra. Na Revolução Industrial, isso vai mudar, com um modelo de produção onde você tem duas figuras ali, né? O burguês, que era o dono dos meios de produção, do maquinário, do lugar, da matéria-prima, e o operário, que é aquele que vende a sua força de trabalho em troca do salário. Então, aquele trabalho quase que artesanal, aquela produção focada na sobrevivência da família, passa a ser um trabalho com uso de maquinário e um trabalho também assalariado. E a partir daí começa a ter uma divisão do tempo de trabalho e do tempo de não trabalho. O tempo que eu estou trabalhando, e aí eu tenho o tempo que eu não estou trabalhando, né? O tempo de trabalho passa a ser dividido nos horários de almoço, horário para sair, horário para entrar. Você tem uma outra organização do trabalho. E é a partir daí, né, com esse tempo livre, quando a gente fala dessa organização do trabalho, que tem o tempo livre, né, que corresponde à parte do dia que não estamos ocupados com atividades cotidianas definidas. Então, a gente organiza o tempo livre dessa forma, né? Mas o tempo livre não é só a hora que eu não estou lá no meu trabalho, né? O tempo que eu gasto indo para o trabalho, que eu gasto voltando do trabalho, o tempo que eu gasto, que eu passo me alimentando, o tempo que eu passo fazendo as minhas atividades de higiene pessoal, o tempo que eu
passo cuidando dos meus afazeres, dos meus familiares, e isso também não conta como tempo livre, né? Então, o tempo livre é quando eu estou livre mesmo das minhas obrigações cotidianas. No decorrer da história, sempre existiram atividades relacionadas à diversão. No entanto, somente quando a jornada de trabalho se torna estruturada, bem definida diariamente, com hora de entrada, almoço e saída, é que podemos identificar o surgimento de um tempo disponível que se estabelece a partir do que sobra. E é nesse tempo livre que as nossas ocupações com o lazer vão acontecer. Então, como eu disse antes, né, o lazer é um fenômeno moderno que emerge do desenvolvimento do modelo fabril, e a palavra lazer deriva do latim licere, que significa ser lícito, ser permitido, né? Algo que é permitido. Então, de acordo com o sociólogo Geoffrey de Mazetier, o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recriar-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. É importante a gente colocar aqui a questão da livre vontade, né? Então, aquele tempo que me sobra, né, das minhas obrigações, eu faço uma escolha, o que eu vou fazer nesse momento, uma coisa que me dá prazer, uma coisa que eu gosto. E aí a gente pode definir o lazer, né, como a forma como você utiliza o seu tempo, dedicando-se à atividade que goste de fazer, o que não significa que seja sempre a mesma atividade, e essa atividade pode ser uma entre tantas outras, inclusive descansar. Então, ela está relacionada com a atitude do indivíduo e com o tempo que ele tem para fazer essas atividades. O direito ao lazer. O direito ao lazer, ele está na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, para todo indivíduo, todo ser humano, né, tem o direito ao lazer. Na Constituição brasileira, no artigo 6º, lá no capítulo dos direitos sociais, dentro dos direitos fundamentais, diz que todo brasileiro tem direito ao lazer, né? Tá lá junto com a alimentação, moradia, vestuário, educação, saúde, segurança, o direito ao lazer como um direito fundamental de cada cidadão brasileiro, né? Na atual organização da sociedade, os modos das jornadas de trabalho sem limites muitas vezes privam o trabalhador do lazer, afastando cada vez mais da sua vida social e do convívio com o mundo fora daquele tempo de trabalho, né? Essa necessidade do tempo livre, né? Esse tempo, além de ser necessário ao descanso do corpo e reposição das energias, também permite o encontro do trabalhador com a sua vida social, consigo, com a sua família e com a sociedade. Agora nós vamos falar um pouco sobre os equipamentos de lazer. Quando a gente fala em equipamentos de lazer, né, não são necessariamente os materiais que a gente usa para a prática do lazer. Na verdade, o que nós chamamos de equipamentos de lazer são os espaços públicos que são destinados à prática do lazer, ok? Então, essa prática da socialização, da contemplação da vida, a quebra da rotina cotidiana, esses espaços são os parques, os jardins, os museus, as pistas de skate, ciclovia, quadras para prática de esporte, a recreação, o ambiente arborizado e limpo para passear com a família, espaços educativos, culturais e artísticos. Esses espaços, que são geralmente construídos pelo poder público, pelo governo das cidades, eles são de responsabilidade coletiva, tanto da população, que deve cuidar e conservar, né? E também responsabilidade dos órgãos públicos, de construir, de fazer a manutenção, a segurança para as pessoas que estão ali usufruindo daquele espaço. Então, esses espaços são chamados de equipamentos de lazer. A gente vê aí alguns exemplos, né, daqui de Itajaí. A gente tem um espaço de lazer aqui que é natural, né, que é a praia.
e vários outros, né, parques naturais que a gente pode estar conhecendo e visitando. Então a gente pode, né, quais são os equipamentos de lazer que a gente tem na nossa cidade, né? É para todo mundo? Todos os bairros têm, né? A gente consegue observar e acessar todos esses espaços, estão acessíveis a todas as pessoas, a toda a população que vive na cidade? E agora a gente vai falar sobre os interesses do lazer, tá? Cada pessoa, cada indivíduo, ele possui seus interesses pessoais para suprir as suas necessidades de diversão, de descanso, de lazer, né? Cada pessoa tem o seu próprio interesse. Então, a gente, claro que todo mundo faz tudo e não fica pensando em dividir esses interesses, mas a gente tem uma divisão específica para trabalhar com isso, né? Que são os interesses físicos, que são as práticas corporais de movimento, os interesses artísticos, que estão relacionados à linguagem artística, como pintura, escultura, desenho, cinema, teatro, música, dança, os interesses manuais, que estão relacionados a manipular, explorar, né, materiais, transformar esses materiais, como é o caso da culinária, marcenaria, tricô e crochê, corte e costura, jardinagem, artesanato. Os interesses intelectuais, né, que estão relacionados ao desenvolvimento do intelecto, jogos, cursos, palestras, leituras, enfim. Os interesses sociais, né, que focam na sociabilização do indivíduo com os pares, né, encontros de amigos, de familiares, festivais, espetáculos e shows. Os interesses turísticos, né, que está relacionado ao prazer de se deslocar para outros lugares, para outros espaços, como o caso das viagens e dos passeios. E os interesses digitais, que estão relacionados à utilização de tecnologias, como a internet, os games, as redes sociais, smartphones, enfim. Os interesses do lazer, eles estão relacionados, né, como um todo, né? Na pessoa, eles não são divididos, né? Cada indivíduo faz aquilo que ele tem vontade, aquilo que ele gosta de fazer naquele momento, né? E aí eu pergunto para vocês, né, nessa pandemia, para fazer as nossas atividades, o que vocês têm feito para driblar um pouco nesse momento, sair um pouco da rotina, quebrar a rotina, relaxar, descansar? Quais as atividades que vocês têm praticado, né? Que atividades de lazer que vocês têm conseguido fazer nessa pandemia, já que nós estamos nesse momento limitados para estar saindo, para estar participando de aglomerações, enfim. Conta aí depois o que vocês estão fazendo para fazer as atividades de lazer de vocês. E obrigada e até a próxima.